Porque a maioria dos estudantes hoje não tem opinião formada sobre as coisas. Tudo é uma busca de informação. E a indústria cultural é uma indústria de informação também, porque a gente percebe que toda essa informação que sai no Jornal da Manhã, que sai na TV ao meio-dia, que está na internet se repetindo a cada 2 minutos, né, e sendo passada de diferentes formas, tudo isso acaba sendo repetido. E a ideia da repetição é uma ideia que foi construída nos anos 60, né, quando a gente pega as imagens repetidas eu vou pegar aqui, vou pegar mais uma imagem porque eu sou visual. Aí a gente pega as mesmas imagens que se repetem, vocês vão ver de perto que elas não são a mesma. Quem olha de longe vai perceber. Essa é só uma das inúmeras sopas que o Andy Warhol reproduziu e que ele não ganhava direito, ele não ganhou publicidade em cima disso, muito pelo contrário. Ele usava isso como um instrumento para criticar, apesar dele, ele acabou sendo uma vítima vamos dizer assim, da própria teoria dele, mas essa repetição, na verdade, era um instrumento para mostrar o quanto as pessoas estavam banalizando todas as coisas. Então, nesse aspecto, a gente pode pensar que no Brasil, nos anos 60 ou posteriormente nos anos 70, com a nossa pop art, nós somos um pouco mais críticos em relação a outras questões. Quando a gente pensa nas questões sociais e políticas que o Brasil vivia nos anos 60 e nos anos 70, com a repressão, com a ditadura militar, a gente vai perceber que os nossos artistas, eles não estavam preocupados apenas com o consumismo, mas de que maneira que as coisas estavam chegando para a população, para a questão que envolve a massa mesmo, né? Um outro artista que eu trouxe, que é fundamental a gente lembrar, ou talvez para alguns de vocês conhecerem, é o Cildo Meirelles. O Cildo Meirelles, assim como Nelson Lerner, também é um artista atuante, hoje um dos mais reconhecidos. Felizmente, assim como Nelson Lerner é um dos artistas que hoje está sendo visto em todas as partes do mundo, as obras deles estão nas grandes coleções dos principais museus na Europa, nos Estados Unidos, e essa obra que está circulando aí se chama Zero Cruzeiro. Vamos dizer, as pessoas que têm da mesma idade que eu, pelo menos um pouco para cima, vão saber que o cruzeiro era a moeda, né? Aquilo que é o nosso real hoje, né? A minha filha de 11 anos, às vezes, pega algumas notas de dinheiro que eu tenho antigas e ela fica questionando o que é isso, o que é aquilo, porque desde que ela nasceu, felizmente, só tem real, né? Mas o Zero Cruzeiro foi uma obra de bastante repercussão que o Cildo Meirelles criou, tá? Questionando e criticando todo o sistema que envolvia o Brasil. Vocês vão ver que ele repete a nota, que era a nota de um cruzeiro, ele repete essa nota, só que ele chama de Zero Cruzeiro. Ele assina, ele faz a nota idêntica. Eu tenho uma nota original. Hoje ela é peça de museu, mas eu tenho uma nota original dele, porque essas notas eram distribuídas, feitas com papel moeda, feita pela Casa da Moeda. Por quê? Porque ele teve, isso era uma obra de arte e ele distribuía para as pessoas. Ele fez milhares. E o que acontecia? Quando as pessoas olhavam aquela nota, de um lado tinha um índio e de outro tinha um tenente escorado num canto. As pessoas olhavam aquilo e diziam, mas isso aqui não vale nada. Na verdade, o que valia era a crítica em torno do aspecto social que o Brasil vivia. Cildo Meirelles fez outras inserções, tá? Em garrafas de Coca-Cola, por exemplo, seguindo a linha dos americanos, né, que usavam a Coca-Cola como representação de tudo aquilo que era consumido pelas pessoas. Hoje, em todas as partes do mundo, eu acredito que pouquíssimas pessoas nunca tenham bebido uma latinha ou uma garrafa de Coca-Cola, ou pelo menos não conheçam o rótulo. Nos anos 60, isso já acontecia. O Cildo Meirelles fez um trabalho que ele chamou de inserções culturais. E o que ele fazia? Ele pegava as garrafinhas de Coca-Cola, aquelas que hoje estão circulando de novo,
e ele gravava, ele pintava, serigrafava essas garrafas com críticas à questão social, econômica, e ele devolvia essas garrafas para o mercado. Então essas garrafas voltavam para a fábrica da Coca-Cola, eram cheias de Coca-Cola, e daqui a pouco alguém estava bebendo uma Coca-Cola com uma frase do Cildo Meirelles ali criticando todo o sistema. É uma forma de burlar a censura e de atingir o povo e atingir a massa de uma forma muito mais direta. Tá? Assim como também teve as notas de cruzeiros que foram carimbadas, questionando onde é que andava o Herzog na época da ditadura, né? Então, essas foram formas que os nossos artistas, os artistas brasileiros encontraram para fazer uma crítica, se utilizando de todos esses aspectos que envolvem a cultura de massa, de uma maneira de tornar visível, de tornar acessível, de tornar presente algo que não fosse simplesmente uma aceitação do poder político, econômico, social, enfim, né? A gente tem muita coisa para a gente falar, né? Mas eu acho que para a gente poder depois debater um pouquinho, eu acho que uma das questões hoje que são fundamentais a gente discutir é a questão de como os meios de comunicação, e apesar dessa ser uma discussão antiga, né, os meios de comunicação, antes a gente falava primeiro da televisão, né, hoje, desenfreadamente, a gente tem a internet aí o tempo todo no celular da gente, cada vez que bipa, a gente olha se vem um e-mail, se tem alguma notícia nova acontecendo, né. Mas a questão da mídia hoje é fundamental. Por quê? Porque todos pensam a mesma coisa o tempo todo. Então, as tecnologias vieram para suprir várias necessidades, mas ao mesmo tempo elas também nos colocam numa situação de risco, vamos dizer assim, em relação a tudo que a gente percebe, né? Seja no aspecto político, seja nas questões financeiras. Eu acho que a gente tem que pensar hoje a questão da cultura de massa. Mesmo sendo um termo datado, eu acho que ela permanece nas sociedades e, claro, se dilui justamente nessa falta de crítica que a gente tem hoje, né? Então, eu acho que a questão das mídias, a questão das tecnologias, é importante que sejam pensadas de que forma elas estão sendo inseridas e de que maneira elas estão inserindo o povo e vamos dizer assim, o grande povo massificado, né, numa discussão maior em torno do futuro que a humanidade vai ter com a globalização, né. Hoje a gente não fala mais, hoje as distâncias são tão curtas, né, que daqui a pouco tem alguém ali conectado com um computador e tem alguém lá na Alemanha discordando daquilo que a gente está falando, né, professor? Mas tem alguém lá na Alemanha discordando daquilo que a gente está falando, né, professor? Mas é importante a gente pensar, então, nessas questões que estão ligadas a nós, mesmo que algumas coisas estejam historicamente datadas, mas elas permanecem, e eu acho que elas, às vezes, são esquecidas um pouco justamente por não serem questionadas e porque as pessoas hoje aceitam muito mais as coisas, vamos dizer assim, bom, se está ali, quem sou eu para discutir, né? E aí a massificação acontece, todo mundo aceita tudo da mesma forma. Ok. Acho que se alguém tiver já alguma pergunta... Não, é só uma colocação. Eu achei muito interessante essa questão da serigrafia nas garrafas de Coca-Cola, porque a Coca-Cola é um ícone do consumismo mundial. Mas assim, nesses mesmos anos 60, teve um dos ícones da contracultura nacional, né, do tropicalismo, que se chamava Caetano Veloso, que ele cantava, eu tomo uma Coca-Cola, ela pensa em casamento, uma canção do consolo, eu vou. Então, quanta gente passou a tomar Coca-Cola ou ter vontade de tomar Coca-Cola por conta desse refrão da música Alegria, Alegria, e o Caetano Veloso, na época, era o ícone da contracultura. Temos um paradoxo ali, né? Eu não sei se é um paradoxo, né, professor? Na verdade, eu acho que a Coca-Cola está inserida nessa música exatamente pelo sentido dado pela questão da época, né? A questão da cultura americana que entrava direto, né, no Brasil, e eu acho que quando ele diz,